Olá, eu sou Alexandre Teixeira, jornalista, escritor, pesquisador do mundo do trabalho e autor do livro O Dia Depois de Amanhã. Eu sou Antônio Salvador, eu fui diretor de RH de grandes empresas no Brasil, fui consultor e hoje eu estou trabalhando como empresário e investidor de várias empresas nesse mundo do trabalho, né? Sempre ligado a gente e tecnologia. É interessante porque quando nós tivemos a ideia de fazer esse podcast foi muito porque nós olhamos para o mesmo universo que é o mundo do trabalho, o presente do trabalho, o futuro do trabalho, e com dois olhares diferentes, né? Dois Exatamente. olhares diferentes. Eu com o meu olhar de jornalista, o Salvador com o olhar de executivo desse universo. O podcast Work in Progress está começando agora, esse é o episódio número 1 e a nossa intenção é ter sempre convidados e convidadas que vão nos ajudar a contar o que está acontecendo no presente do trabalho e apontar algumas tendências para o futuro. E o nome Work in Progress, que a gente pensou, né? Porque a gente acha que esse futuro ele está sendo construído a todo momento, né? A gente fala de grandes mudanças que já aconteceram no mundo e elas não acontecem de uma hora para outra. Né? Então, é uma constante construção dessa mudança, porque quando esse futuro chegar, já vai ter um outro futuro. Então, a gente quer falar nesse podcast de coisas que são perenes, né? De erros. O que a gente aprendeu com esse erro? Como é que a gente consegue consertar esse erro e aprender e errar outras coisas, né? Então, esse conceito de work in progress, que a gente está sempre trabalhando para melhorar, a gente sempre pode melhorar um pouquinho, esse é um pouco do espírito desse podcast, é o que você pode esperar da gente durante essa primeira temporada, onde a gente vai entrevistar executivos que estão à frente de grandes empresas de RH e CEOs, né, ou ex-CEOs, ou board members, que estão olhando sobre esse futuro do trabalho na perspectiva do conselho, né, do presidente de uma companhia. Né? Nesse nosso primeiro episódio, o nosso convidado é o Rafael Boza, que é o CHRO do iFood. iFood, que nem todo mundo sabe, mas é uma empresa que é referência em inteligência artificial no universo do RH, que é o nosso tema de hoje. O Boza vai contar para a gente coisas interessantes, como o quão na frente eles saíram nessa corrida. Em 2018, portanto, 4 anos antes do ChatGPT ser lançado, eles já estavam introduzindo inteligência artificial dentro do iFood. Ele vai explicar vários processos, várias ferramentas que eles têm desenvolvido. Se você ficar aí quase até o final do nosso episódio, você vai descobrir o que o projeto Kung Fu Panda tem com a inteligência artificial, tem a ver com a inteligência artificial no iFood. E você que também está ouvindo e que vai ficar até o final, com certeza, de repente pode pensar, mas o iFood é muito sofisticado, né? Eles já são uma empresa de tecnologia. Durante esse episódio, a gente conversou sobre várias coisas que você, que eventualmente está com dúvida de como usar a inteligência artificial na área de RH ou na sua companhia, pode começar. Né? Eu acho que foi um papo muito didático do Boza de como você pode começar com um modelo de gestão, olhando cultura, pessoas, tecnologia. Então, tem um monte de dicas bacanas, né, que você pode esperar desse papo de hoje. Foi um papo muito bacana e a gente agradece muito o Boza ter compartilhado essa experiência com a gente. Vamos então rodar a nossa vinheta e o nosso episódio com fome de AI. Boza, super obrigado por você ter aceito nosso convite, né, meu e do Alê, para a gente bater esse papo aqui no Work in Progress. Estamos começando, né, com essa jornada. É o primeiro episódio, então, poxa, super honrado ter aceitado esse convite. Para a gente começar, cara, conta um pouquinho da tua trajetória, né, até estar sentado aí como CHRO do iFood, hoje é uma das grandes plataformas de comércio, né? Hoje cada vez mais difícil definir, né, essas plataformas de comércio, mas conta um pouquinho da tua história, né? Com a sua caravana, de onde você veio, enfim, conta um pouquinho pra gente. Show! Pô, Salvador e Ale, super obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês. Eu adorei o nome do podcast aqui, Bacana, o Work in Progress, né? Acho que é um pouco do que eu me vejo também em vida, Legal. assim, acho que nunca parar. Eu sou de Curitiba, moro em Curitiba, tenho 2 filhos, o Luke e a Lara. Sou casado com a Bru é minha companheira de vida aí, estamos juntos há 17 anos já. Opa! Tô há 10 anos no mundo de pessoas, da área de pessoas, no RH. Comecei minha carreira como estagiário na área comercial, numa ferrovia lá em Curitiba. Passei 7 anos nessa ferrovia. Fiz uma mudança para ir para o RH em 2015. E aí, desde então, passei por Kraft Heinz. Legal. Passei por ALL, 1 ano no Nubank. E tô há 4 anos no iFood.
Lá no iFood hoje eu lidero a área de pessoas. Tenho um baita orgulho de liderar aquele time. São 200 pessoas. Hoje o iFood está com 8.000 pessoas como empresa. E quantos no network do iFood? No network total, se a gente pensar o iFood hoje com 8.000 pessoas, a gente tem 3, 4 empresas que a gente comprou nos últimos 3 meses com mais umas 700, 800. E aí quando a gente pensa parceiros, são os nossos restaurantes, farmácia, mercado, 400 mil empreendedores. Uau. Temos 400 mil entregadores que são cadastrados hoje na nossa plataforma e 55 milhões de clientes no ano. Então, hoje, o último estudo que a gente fez, 0,5% do PIB brasileiro passa hoje pelo iFood. A gente tem um baita orgulho do que a gente está construindo lá. Muito legal. Muito bom. O nosso tema hoje é inteligência artificial no RH. Então a gente vai ter a oportunidade de discutir um pouco de desafios, problemas, coisas que dão certo, coisas que não estão dando certo. Mas eu queria começar da maneira mais geral possível, te pedindo para contar como é que a inteligência artificial está sendo usada na área de pessoas do iFood. Boa, Lê. Acho que vale dar um passo aqui em cultura primeiro. Acho que a cultura do iFood fala muito de inovação. A gente vive e é o que move a empresa. E a gente se conectar com o IA vem lá de 2018. Então, em 2018, a gente sempre tem uma caravana, aí você falou caravana, que viaja e aí a gente todo ano vai para a China. E aí, na viagem de 2018, algumas pessoas falam, temos que levar a IA para dentro do iFood. E desde então, como negócio, em 2018, a gente começa a trabalhar. E aí, como RH... Vocês viram algo na China que deu o início desse processo? Em 2018, sim. Na China, a gente começou a ver um movimento muito forte de IA, de machine learning. A gente volta para o Brasil e fala, precisamos acelerar isso. Aceleramos trazendo uma pessoa, que é o Bruno Henriques, que hoje ele é CEO de Marketplace iFood Pago lá com a gente. E ele monta uma área de dados e IA. A gente compra uma empresa para trazer conhecimento. Na época, tinha 600, 700 cientistas de dados no Brasil. Essa empresa tinha 70 pessoas, que é a Requima. Traz essa empresa para dentro para a gente começar essa construção de IA no iFood lá em 2018. Nós estamos falando 4 anos antes do lançamento do ChatGPT pela OpenAI, que foi em novembro de 2022, Exato, portanto. É isso. E quando lança o ChatGPT dentro do iFood, a gente já devia ter mais ou menos 140 modelos de IA. Né? Não a IA generativa, mas 140 modelos de IA. Hoje, quando eu trago o P&L do iFood, o nosso balanço lá, 30% hoje do nosso EBITDA, a gente traz ele baseado em IA, nas melhorias com logística, nas melhorias com as nossas ofertas. Personalização da oferta. Personalização. Né? Isso para a gente hoje é uma ferramenta indispensável hoje para o iFood. Mas RH. E aí, trazendo isso para RH. Hoje, dentro do que a gente olha, a gente vai olhar acho que em 3 grandes lugares, tá? O primeiro é processo. Como que eu vou melhorando, evoluindo meus processos. E aí aqui acho que tem uma grande iniciativa nossa. A palavra é eficiência. Eficiência. Como que eu melhoro a usabilidade, como que eu garanto mais velocidade, como que eu torno o processo melhor. E aqui não é só uma questão, Salvador, e pelo contrário, não é questão na busca do custo. Preciso diminuir, eu preciso me tornar mais produtivo, né? E aí dentro disso hoje... Você tem hoje 200 pessoas em RH, quer dizer, imagino que o teu objetivo é essas 200 pessoas atenderem cada vez escalar, melhor, exato. Com outros serviços exato. E suportar o crescimento sem você precisar inchar o time. Né? É isso. E é uma necessidade hoje. E é nessa agenda de processos, acho que um grande produto que a gente tem, ele é novo. Ele tem hoje 8 meses de vida. A gente chama de Aira, que é AI Recruitment Assistant. A Aira tem um papel muito importante para ajudar a gente em tudo relacionado a processo de recrutamento e seleção. E a Aira ela tem a cabeça de produto. E aqui volta na cultura da inovação. Eu coloco ela na rua, ela não está pronta, ela não está perfeita, eu vou testando, eu vou iterando, eu vou pegando feedback das pessoas que estão usando. E o primeiro passo que a gente deu com a Aira foi para Hiring Manager. Dentro de RH, você tem um problema muito clássico que é falta de visibilidade de vagas, você ter que abrir 3, 4 sistemas para aprovar uma offer, você não ter a visibilidade do status da tua vaga. Quer dizer, que é o gerente recrutador. O gerente recrutador tem que estar próximo, entendendo? E esse foi o meu primeiro foco. Agora, esse foco está nas aplicações, a gente tem muita indicação. Essas indicações hoje, elas são meio que perdidas em muitos casos. Agora, a Aira está trabalhando isso. Como? A pessoa coloca o currículo na Aira, a gente está lançando esse produto hoje. A gente coloca o currículo na Aira, a Aira faz um depara de vagas abertas com as skills e fala, esse currículo que você está indicando, Bosa, cabe nessas 3 vagas. Você quer indicar nessas 3 vagas? Sim. Essa aqui eu acho que não faz muito sentido. Não.
Aí vai um e-mail para a pessoa fala, que legal, agora Legal. eu estou participando do processo. Essa é uma primeira vertical muito importante para a gente. A segunda, pensa na experiência do colaborador. E hoje a gente tem um produto muito forte lá dentro do time de People, que é a Ali. Então tem a Aira e eu tenho a Ali. A Ali hoje ela começou como um bot, com uma FAQ por trás desse bot, respondendo dúvidas. E eu falo muito para os BPs. Falo, imagina a sua vida sem Ali. A Ali hoje ela atende 35 mil tickets por mês. Pô. Então, pensa tirar a Ali e voltar esses 35 mil tickets Que pro BP. antes eram respondidos Que antes era o business partner. Ela que foi fundamental que é o pra- generalista de RH que ficava atendendo um Exato. gerente, O gerente, o olha, líder, o próprio food seu plano lover, de que é como a gente saúde, chama. Que o tipo? teu reembolso. 35 mil tickets, você falou, que tipo de coisa tem desse? Vamos dos mais variados. O que eu faço com o meu atestado médico? Coloca lá na Ali. Eu quero mandar meu endereço. Coloca lá na Ali. Tô com uma dúvida em relação ao meu benefício. Coloca lá na Ali. Quero tirar férias. A pessoa não abre o sistema para tirar férias. Ela faz pela Ali. Então, a Ali, ela hoje me ajuda a deixar o papel do time de People muito mais na parte da mudar o ponteiro do que tá operando ali esse dia a dia com essas dúvidas. Obviamente, tem um time de operação forte, que conduz muito bem, com muita excelência operacional, mas eu coloco a inteligência artificial para ir evoluindo essa parte aqui. Como? Claro, porque, só para dar quem está ouvindo a gente, porque assim, o RH é um bicho complicado, porque ele trabalha por eventos. Uhum. Você não faz avaliação de desempenho toda semana. Perfeito. Você não contrata, às vezes, uma pessoa toda semana. E cada vez que você vai fazer isso, gente, onde é que era o sistema mesmo? É isso. Qual é o formulário que eu tenho que preencher? Porque você se esquece, É né? isso. Quer dizer, eu já tive dos dois lados, né? Você também, né? É, exato. Eu estava como RH, depois fui para a área de digital. Os caras do RH começaram a reclamar de mim. Eu falei, mas que besteira isso? Quem que inventou isso? Mas foi você, Salvador, que inventou. Eu falei, porra. Né? Quando você está do outro lado, você sofre, né? Então, como o RH é por eventos, É isso. você tem que dar esse apoio quando ele vai fazer o evento. Né? Não é que a pessoa está de mau humor, é que, Zero, que realmente zero. ele esquece. E é muita informação. Né? É muita A gente informação. coloca no papel das pessoas, né? Seja a liderança, seja lá no iFood, a gente chama o colaborador de food lover, uma responsabilidade, mas não tem como, né? E é muito na linha do aprendizado, né? Claro. Se você não já revisitar amanhã aquele tema, você começa e cai no esquecimento. Fora que né? RH também é criativo, né? Adora ficar inventando coisa. É isso. Né? Então, olha, agora a avaliação são esses 5 itens. Não, agora são 3 itens. Agora não é mais isso, chama de aquilo. Então, E normalmente você a dá gente faz esse- isso na metade do ciclo, né? claro, que a gente gosta também de complicar um pouquinho. Mas eu acho que dar esse apoio, a inteligência artificial, eu acho que vai mudar muito a relação que os gestores têm com o RH. É né? isso, exato. Por conta dessa coisa dos eventos. É né? isso. Eu acho que isso pode ser algo muito, muito bacana. E muito conectado com isso dentro da Ali, hoje eu consigo trabalhar com a liderança com o que a gente chama de nudges. O que são os nudges? Pequenos lembretes no momento certo que vai dar um input para gerar uma ação no momento que mais faz sentido. Então, um exemplo que ele é bem sutil. Através hoje da Ali, a pessoa sabe que tal pessoa do time dela está fazendo aniversário. Você dá parabéns para a pessoa no dia seguinte, você perdeu o parabéns, né? Claro. Então, assim, é um detalhezinho. Parabéns atrasado, né? Atrasado. Um outro exemplo dentro desses nudges, toda quinta-feira, eu e o Diego é o CEO do iFood, a gente recebe a lista de todas as pessoas que são gerentes e acima, então em média dão 10 pessoas por semana, que aceitaram a oferta do iFood. Tanto eu quanto o Diego, a gente recebe essa mensagem, a gente abre o WhatsApp de cada uma dessas pessoas, manda uma mensagem de áudio, não é uma mensagem padrão, salva no bloco de notas, nada. Mensagem para cada uma delas. Não é um Bem-vinda, bem-vindo. Não é aqui é... um vídeo, Não né? não é produzido por IA. Não é produzido por IA. O insight é gerado por IA, que Legal. faz Ela todo te o lembra cruzamento. só. E ela me lembra, toda quinta-feira, tá lá me ajudando e dando esse insight. Então, muito conectado com o que você falou, desses eventos, Claro. só que vira a informação no timing certo. Eu acho que esse é um trabalho importante da área. O nome que chama assim, são momentos que marcam, né? É isso. Você é isso. entrar numa empresa, isso marca você. Quando você é promovido, isso marca você. Todo mundo se lembra, né? É. Quando você é demitido, isso marca você. É. Então, você cuidar desses eventos, né? É importantíssimo. São muito Não, importantes. e Salvador, ali, a diferença que isso aqui faz, e a gente vai aprendendo, né? A gente começou a fazer isso sem suporte nenhum de IA. E aí teve 2 casos que a gente errou.
Uma pessoa tinha aceito a offer, depois ela recusou e tava lá eu e o Diego. Seja bem-vindo. Bem-vindo! Acontece. Bem-vindo aonde? É, Quem exato, é você? exato. E outra era um contato errado. E isso hoje tá rodando super bem. Mas o efeito psicológico que as pessoas têm, elas chegam pra mim, e é legal, né? Que elas chegam e falam assim, Bosa, legal tua mensagem. Mas, cara, eu recebi uma mensagem do Diego, do presidente da empresa, tem 8 mil pessoas. E não é uma mensagem de 10 segundos, Salvador. É uma mensagem de 2 minutos falando... Ele vê o LinkedIn, porque tá lá o LinkedIn, a pessoa que fez, que é o gerente que está contratando. A gente tem um processo lá de bar raiser, a gente fala quem estava no processo, a importância dessa pessoa nesse processo. E eu sempre falo para as pessoas, a cultura no iFood é inegociável, eu conto contigo. E daqui 30 dias me mandam uma mensagem contando como foram os teus primeiros 30 dias, o que foi bom, o que foi ruim. Então isso eu acho que é importante. E o terceiro aspecto, ele vem muito em... ajudar a empresa a evoluir na complexidade que o negócio está evoluindo. Que aí acho que aqui é um pouco mais amplo, mas isso aqui está funcionando para uso de dados em RH. Então, hoje, toda a liderança recebe mensalmente algo que eu chamo de um reporte mensal com os principais dados da área. E aí, ao invés de só ter os dados, eu estou usando o IA para gerar os insights. Isso é Ali também? Isso aqui já vem para uma outra ferramenta, que aí a gente chama de Judite. Pô, tava bom com Aira, Ali, quem é o Judite? A Aira, aí a Aira é AI Recruitment Assistant, a Ali, e aí a Ali Nascimento, é um dos sobrenomes que tem maior volume no Brasil, Ali, o Nascimento, então é Ali Nascimento. E a Judite, talvez vocês vão lembrar, 2015, Fábio Porchat fez uma propaganda do iFood, Judite. E aí era Judite, então a gente usa bastante a Judite. Boa. Mas a gente gera... esses insights para a liderança poder tomar decisão, entender o time, analisar, tem muitos dados, e aí quando você pensa numa escala, hoje eu tenho 1.200 líderes. Como que eu suporto essa liderança? Passo número 1. Passo número 2, como que eu olho para o desenvolvimento dos food lovers? Aqui eu quebro isso em duas partes. A primeira, dentro de... Food lovers são os nossos colaboradores. Dentro de qualquer hoje ferramenta de desenvolvimento, um degree ou qualquer coisa, você vai ter lá uma infinidade de cursos. Hoje eu trago todos os 300 mil cursos que eu tenho na minha biblioteca, trago ele para dentro da ferramenta de IA que a gente usa, que é uma ferramenta específica do iFood para proteger nossos dados. A pessoa consegue jogar a avaliação de desempenho dela lá dentro e com um prompt muito simples, ela sai com qual deveria ser o seu PDI. E eu conecto... O que é o PDI? PDI é o Plano de Desenvolvimento Individual. Tá. É uma ferramenta que a gente lá acredita muito, que a gente não acredita em mudanças de curto prazo. A gente acredita em mudanças de longo prazo. Você vai ter o curto prazo, é um ajuste de performance, uma forma, alguma coisa pra fazer. Mas a mudança comportamental, ela não vem num 3 podcasts que você ouviu, né? Ela vem lendo, sendo consistente. Se for um work in progress, talvez. Esse aqui, mudança... se escutar a temporada inteira, entendeu? É o NBA. Outro patamar, Exato. Mas a gente acredita muito no 70-20-10 como desenvolvimento, né? 70% é a vivência, 20% é você tendo as trocas, né? As mentorias, um coaching, uma pessoa que você pega uma referência, e 10% é o conhecimento técnico mesmo. E aí essa ferramenta tem ajudado a gente nisso. Mas, por exemplo, se eu quero fazer o meu PDI e eu tô meio perdido, eu tenho uma ideia para onde eu quero ir, mas eu não sei bem o que eu tenho que estudar, onde que eu vou aprender, essa ferramenta me ajuda a criar o meu PDI? A gente tem lá anualmente a avaliação de desempenho. Aí você vai pegar o teu relatório da tua avaliação de desempenho e vai jogar ele dentro dessa ferramenta que a gente tem, que a gente chama de Tokan. Que é como, de maneira simples, é o ChatGPT que a gente usa internamente. Que ele conecta e traz uma proteção de dados importante pra gente. Você coloca lá e você coloca um prompt, daqui a pouco vai ter o teu output, que é um PDI. Só que ele é um PDI que ele está conectando com os cursos que eu já tenho disponível dentro da minha ferramenta aqui de desenvolvimento, que a gente usa hoje, uma ferramenta chamada The Grid. E aí, a outra ação, pensa em desenvolvimento e em upskilling. Tem muita empresa falando de upskilling, do IA, da importância, da mudança. A gente parou por um momento agora, nos últimos 3 meses, e falou, temos que acelerar mais. Temos que mudar e temos que ser mais transformacional em relação à IA. Qual foi o indicador que chegou, né? Que você chegava a gente começou a falar de IA generativa antes mesmo do ChatGPT ir a público. Uhum. A gente já tinha uma parceria com a OpenAI e a gente testou o ChatGPT antes do ChatGPT estar público. OpenAI, que é a empresa que criou o ChatGPT. Então, 3 meses antes, a gente já tinha gente no iFood, cientistas de dados, time de IA, testando o ChatGPT.
ChatGPT é lançado, a gente traz uma ferramenta que é esse que a gente chama lá dentro de token, coloca ele culturalmente numa mudança importante, uma mudança que foi muito clara, assim. Pessoal, cultura, o negócio está mudando, precisamos que você acompanhe a mudança. Não resista à mudança. Começamos a fazer ranking de áreas que mais usavam, que menos usavam, comunicar, divulgar. Algum incentivo? Isso estava na meta de alguém? Isso estava... Tinha alguma uma gestão meta de implementação. Tinha uma gestão de consequência? Tinha uma meta de implementação. Tivemos hackathons importantes para o uso, para incentivar o uso. E tem algo que eu acho que a gente faz bem, particularmente bem, que é reconhecer o que está dando certo. Tá. E também reconhecer o que está dando errado. Falar, pô, isso aqui erramos. Acertamos, ajustamos. Dá um exemplo de alguma coisa que vocês reconheceram que deu certo, alguma coisa que vocês reconheceram que deu errado. Vou te dar 2 exemplos aqui do que, pensando efetivamente em IA. Hoje a gente tem uma iniciativa no iFood que a gente chama de Kung Fu Panda. Pensa que é uma iniciativa que busca... Eu tô adorando esses nomes. Esses nomes, as pessoas acham que... Tem um lado que ele é lúdico, obviamente, que ele é divertido, mas ele, como símbolo de cultura, ele é muito importante. Ele é importante, né? Que eu falei pra vocês, essa camiseta aqui é do contar iFood. muitas vezes, né? Isso aqui é um elefante. Por que existe esse elefante? Porque é o elefante Johnny na sala. Como que o elefante nasceu? Uma reunião do C-Level, estava acontecendo, aí tava aquele momento, sabe que tá faltando o conflito? Sim, claro. Tá todo positivo, mundo, né? De ideias, a gente chama né? de conflito produtivo até. Claro. Aí uma pessoa falou assim, pô, vamos colocar o elefante na sala? E aí a discussão começou. Na hora do almoço, a pessoa teve uma ideia e falou, pô, compra um elefante de pelúcia e traz. Aí colocou. É. Cara, uma semana depois a gente espalhou esse negócio pela empresa. E virou e parte da hoje a gente cultura. fala, é parte da cultura, é um elemento de cultura. Então, essa parte mais lúdica. Importante. Hoje a gente tem falado muito sobre competição e tudo mais. A gente usa muito o canarinho. A gente fala do canarinho pistola, que é o canarinho, representa o Brasil. Canarinho pistola. Né? Então, pra gente, esses elementos eles são importantes, elementos culturais que fazem a diferença. Mas o que é o Kung Fu Panda? Kung Fu Panda é uma iniciativa que a gente tem lá muito buscando eficiência. Como que você olha para a empresa e no tempo você deveria ter iniciativas que vão tornando tudo mais barato. Acho que esse é o grande objetivo dessa agenda. Por que Kung Fu Panda? É super ágil. Tem velocidade, tem agilidade em várias iniciativas que a gente coloca lá. Agora a gente tem uma campanha que o time de gestão organizou e ela está extremamente conectada à IA. E eles lá, através de IA, encontraram uma iniciativa que gera um saving, que gera uma economia para o iFood. E a gente vai lá mensalmente, está avaliando as melhores ideias e reconhecendo isso, com incentivos. Coisas que dão errado. A gente tem uma iniciativa no iFood que ela existe desde 2018. Ela já teve vários nomes. O objetivo dessa iniciativa é chegar na classe C e D, ou classe C, principalmente. Hoje, quando você olha nosso volume de vendas, ele se concentra muito em classe A e B. E hoje, como que você torna o iFood mais barato para você tornar a acessibilidade maior? Desde 2018, a gente tenta encontrar um caminho. A gente não encontrou ainda. E nos últimos 6 meses, a gente já vê essa iniciativa ganhando uma forma e provavelmente a gente encontrou. Mas daqui a pouco a gente vai saber. Mas desde 2018, a gente tem errado. Só que a gente tem errado diferente. Tem aprendido, tem evoluído. E em vários momentos, a pessoa que liderava essa iniciativa, não é que ela estava, vamos desligar a pessoa que está errando. Não, ela está errando e está aprendendo. Então, isso aqui é parte da nossa cultura. Eu tenho lá comportamentos esperados, que eu chamo do jeito iFood de trabalhar. Um deles é falhar rápido e aprender. Que ele é algo que ele é muito importante para a gente. Então, acho que esses 2 exemplos aqui materializam um pouco. Perfeito. E para fechar no ponto de como que a gente está implementando, tô na primeira pergunta ainda. Né? Mas tá boa a conversa. Tá ótimo. A gente, hoje, quando olha essa evolução do IA, do uso de IA, a gente tem que ser melhor. A gente pode ser melhor. E a gente dá um passo para trás e lança um manifesto de IA dentro do iFood, que começa na área de tecnologia e depois isso rapidamente se espalha para o iFood inteiro. E é algo que se espalha assim, estou falando de algo que aconteceu 30 dias atrás. Algo que a gente agora está trabalhando muito forte. A gente fala, como que eu direciono a empresa para dar um salto no uso de IA generativa, para trazer isso para o dia a dia de cada uma das áreas, de cada uma das funções, de maneira escalável. E aí, dentro do iFood, a gente tem um incentivo, a gente acredita muito em estudar. Esse 10% ali dos 70, 20, 10 é algo que a gente acredita bastante. Então, a gente investe bastante nisso. E eu faço um investimento anual, onde cada pessoa pode
ter uma verba que ela coloca no seu plano de desenvolvimento individual. E agora a gente está direcionando essa verba, uma boa parte dela, desculpa, para IA. Então, falou assim, você tem X reais, desses X reais, 80% você deveria usar. Deveria ou tem que? É um deveria que no modelo que eu opero, se a pessoa acabar não usando, eu não vou saber. Entendi. Mas eu vou auditar. Mas você... Se ela estiver usando errado, eu vou falar assim, pô, você está usando Legal, errado. Legal. Como seria um jeito legal da pessoa usar essa verba? Seria comprar um serviço pago de inteligência artificial? O que seria? Ela até poderia comprar, e algumas pessoas compram, mas hoje o que a gente oferece de ferramenta já é muito bom. Mas ela deveria buscar cursos relacionados à função dela, conectadas com IA. Então, por exemplo, RH com IA. Hoje, quando eu olho toda a transformação da área de pessoas, se o time não se preparar para o uso efetivo de IA, eu não acelero. Então, eu deveria buscar um curso de IA que vai impactar o dia a dia dela em RH. Então, essa que é a busca que a gente tem trabalhado. Deixa eu aproveitar que você está falando do... Depois você recupera da tosse. Aproveitar também para você tossir em paz. Isso. Vou colocar eu o elefante em cima da mesa agora. Que a gente tá concordando muito, tudo muito tranquilo, né? Então, você estava falando da importância do desenvolvimento e de se as pessoas não se desenvolverem na velocidade necessária, nós vamos ficar empacados aqui. Tem um outro jeito de olhar para essa questão, que é um tema que, de certa maneira, é um certo tabu dentro do universo das empresas, quando você fala de inteligência artificial, que é o fato de que quando você automatiza funções, processos, tarefas, você acaba tornando o trabalho humano redundante. Pedaços de trabalho humano, não necessariamente profissões inteiras ou carreiras inteiras. Quando você pergunta para as empresas se elas estão demitindo gente por causa disso, a resposta padrão é que não, porque o trabalho fica mais repetitivo, mais chato, ele é feito por uma inteligência artificial e as pessoas se liberam para fazer trabalho mais criativo, que é mais instigante. O que pode ser verdade se a gente olhar no agregado dos números, todas as pesquisas têm mostrado, principalmente olhando para frente, que a gente vai ter uma redução no número de pessoas em algumas áreas, algumas tarefas, e você vai ter um aumento de pessoas em outras áreas, algumas das quais nem existem ainda. Só que não são as mesmas pessoas. Com frequência, quem faz aquele trabalho repetitivo, que é mais chato, essas pessoas muitas vezes não estão capacitadas para fazer o trabalho supostamente mais criativo para qual elas vão ser liberadas. Como é que vocês estão tratando essa questão dentro do iFood e de que maneira esse ganho de eficiência, de produtividade que você descreveu pode ou vem resultando em desligamento de pessoas? Hoje ele é zero. Quando a gente projeta isso, parte desse incentivo é para isso. Para as pessoas se adaptarem a essa nova realidade. E essa realidade, ela existe, né? Você vai ganhar eficiência, vai se tornar mais produtivo. E aí eu tenho um efeito como iFood muito positivo para isso. O negócio cresce. Se você pensar um negócio que não cresce, essa vai ser uma ordem muito clara em muitas funções. Muitas das funções que existem hoje, você, através de IA, consegue reduzir absurdamente o volume da interação, da necessidade. Eu acho que principalmente nesse primeiro capítulo que você falou, o que é eficiência para você, numa empresa que cresce muito, é suportar essa eficiência sem precisar também criar organizações, né? Exato. Contratar muito mais gente para continuar crescendo. Agora, sem dúvida, uma empresa que já está com problemas financeiros, né? Problemas de margem, né? Vai usar isso, sem dúvida, como uma ferramenta de buscar eficiência, inclusive, de pessoas. Reduzir o quadro. Hoje eu acho que a área para RH, pensando especificamente para RH, que mais tem impacto já com IA em produtividade é a área de recrutamento e seleção. Hoje já tem ferramentas que talvez foi uma das primeiras áreas, né, com os ATS, né, esses sistemas de contratação de pessoas. Você ganha no volume, ganha na escala. As áreas já vêm se reduzindo. Né? A entrevista pessoal já vem sumindo já há algum tempo. Já vem. Né? O que é o nosso olhar, né? Quando a gente vê esse movimento, eu vejo um movimento onde talvez o meu time continue do mesmo tamanho, só que com uma capacidade de contratação maior, e essa capacidade muitas vezes não vai só refletir em número, mas sim em qualidade. Então pensa na Aira, que é essa ferramenta que traz mais eficiência. A Aira logo vai ter uma capacidade de dar feedback para a pessoa que está fazendo a entrevista, não para quem está sendo entrevistado. Para a pessoa que está fazendo a entrevista, na qualidade da entrevista dela. Faz o efeito composto disso. Faz o efeito de 1.000, 2.000 pessoas
fazendo entrevistas ao longo do Você está ano. dizendo, eu, recrutador, entrevistando a pessoa candidata, ela vai me dar um feedback dizendo, você não foi bem na entrevista, Como você não fez as recrutador. perguntas desejáveis, é Exato. isso? Como recrutador, seja da área de pessoas, seja como uma liderança, seja como participante do processo. Imagina que isso antes era um papel de RH. Uhum. Né? Era um recrutador que acompanhava o gerente entrevistava e depois Fazia o recrutador sombra. saiu, olha, cara, você não foi muito bem, você poderia ter falado isso, essa coisa. Agora vai ser... Agora dá você, escala para isso. Você pode fazer isso em larga escala. E aí pensa o efeito disso na qualidade da tua contratação. Sem Né? dúvida. Então, acho que isso vai acontecer. Mas voltando bem específico na tua pergunta, eu acho que no tempo, sim, você tem um efeito dessa troca e eu acho que papel nosso como área de pessoas, é dar ferramental para o que a gente em RH chama de upskilling ou reskilling, muitas vezes, para as pessoas entenderem essas novas necessidades. Qualificar ou requalificar as pessoas. Qualificar ou requalificar as pessoas. E do outro lado, tem também um papel das pessoas em olharem para esse momento e falar assim, pô, deixa eu ajustar aqui o que tem que ser ajustado para eu não estar também estagnado, né? Uma pessoa do meu time passou pela SXSW, que é um baita evento de inovação, referência. Isso. E lá, o principal insight que ela nos trouxe foi a evolução das skills, das habilidades. Antes, a gente esperava e em 2 anos você conseguia ficar com a mesma habilidade. Agora já fala em 12 meses, daqui a pouco são 6, daqui a pouco são 2. Então, acho que aqui tem os dois lados que tem que trabalhar e a gente, daí, como área de pessoas, preparar também para essas mudanças. E essa preparação, para mim, ela vai além só dessa qualificação e requalificação, ela vai também num olhar, isso é um dos nossos direcionais de área de pessoas lá dentro do iFood. Como que eu protagonizo a gestão da mudança? E a gestão da mudança... O RH. E nesse caso, ele fala muito assim, como que eu estou ajudando o iFood como organização, a pensar no iFood daqui a 3 anos, daqui 5 anos? Quais são as mudanças necessárias que precisam acontecer para esse iFood entregar o que o negócio precisa? Então, hoje a gente tem olhado muito mais para ajudar a gente a ganhar as habilidades para essa complexidade nova que a gente tem, do que num movimento de redução ou de demissão. Em nenhum momento a gente discutiu isso, porque a gente cresce. A gente está ficando mais complexo. Agora, Bosa, uma coisa que me ocorreu agora é assim, você também está pensando como RH, você está olhando, eu acho super legal, eu acho para todos os RHs que estão nos ouvindo e nos assistindo, eu acho que a gente vai, eu acho que é um momento muito rico para o RH que a gente está vivendo, mas também é um momento meio de... Ponto de inflexão. Ponto de inflexão. Né? Eu acho que o RH, os RHs vão ter que liderar essa jornada, porque essa jornada, né, o Alê escreveu um livro, O Dia Depois do Amanhã, sobre toda essa mudança do trabalho que está acontecendo. Cara, se é mudança do trabalho, quem olha a mudança, quem é o trabalho, são as áreas de RH. Então, acho que é um momento muito rico para o RH, mas o RH tem que se equipar e também se planejar de quais são as transformações que ele precisa fazer. Quando você olha para o futuro, né, não precisa ser tão longe, mas imaginando que você tem uma área de 200 pessoas, que hoje suporta 8 mil. 8 mil. Vamos dizer que daqui a pouco o iFood tem 16 mil, né? O Xalá tem 16 mil, cresceu e tal, não sei o quê, adquiriu um monte de empresas, e você ainda permanece com os 200. Como é que... Você chegou a pensar um pouquinho, a começar a se perguntar de como é que você garante o desenvolvimento e a aspiração das pessoas que estão lá no teu time? Sim. Porque quando você cresce, você contrata gente na base, daquele modelo de... Né? Você vai crescendo, vai contratando mais gente, as áreas vão enchendo, quem era analista vira gerente, quem era gerente vira diretor. Mas essa mobilidade, talvez ela vai ser diferente, né? Talvez vai ser mais por skill, né, aquisição de skill. Você chegou a pensar um pouquinho nisso? Como é que isso... Como que a gente pensa? O iFood, quando a gente pensa o nosso médio prazo, a gente fez um exercício de falar como a área de pessoas vai suportar esse iFood daqui a 3 anos. Legal. E a gente coloca lá 3 direcionais. Um deles é esse protagonizar a gestão da mudança. O segundo é acelerar talentos e líderes e preparar esses líderes. E o terceiro é garantir uma cultura forte. Isso aqui é um pouco do o quê. Legal. Mas a tua pergunta é o como. Isso. E eu tenho 3 grandes pilares. Meu primeiro pilar é a gente acredita muito em modelo de gestão. Então, quando eu conecto cultura com modelo de gestão, eu tenho um grande ativo que o iFood construiu nos últimos 14 anos.
E esse modelo de gestão ele precisa ser cada vez mais data-driven. Então, direcionado para dados. E aí a provocação aqui não é o dado pelo dado, é o dado que está suportando a tomada de decisão. Então, dá um exemplo. Ontem eu tive agenda com o time. Um dos meus slides eram 5 insights que eu tirei das minhas análises de dados. Primeiro insight, hoje 30% do iFood é geração Z. Segundo insight, 20% dos líderes no iFood hoje tem menos de 1 ano de casa. Terceiro insight, 55% do iFood está entre grades 10 e 8, que é um nível de analista e supervisão. Com esses 3 insights, eu tenho um arsenal de iniciativas que eu deveria tomar para direcionar o iFood para esse longo prazo. Então, um exemplo. Então, esse é o primeiro pilar, modelo de gestão data-driven, orientado por dados. O segundo pilar é a ambidestria. Então, parte da nossa cultura, uma cultura que a gente fala que é ambidestra, a gente acredita muito num professor de Stanford chamado Charles O'Reilly. E ele fala dessas organizações ambidestras, que têm a capacidade de ter uma excelência operacional, ao mesmo tempo que ela está a todo momento encontrando novos caminhos para inovar, para disruptar. E a gente tem que trazer isso para dentro da área de pessoas. Pensa uma área de pessoas tem uma folha que está errando todo mês. Claro. Não tem conversa de colocar IA para rodar. Então, a gente tem que caminhar com essas duas frentes. É dessa forma que a gente tem trabalhado no time. Se ele não recebe em dia, não vai querer falar de felicidade, Exato. de aspiração. Isso. Se o ticket não caiu no dia... Que é a excelência operacional. Você fala assim, pô, tô bem recebido, as coisas estão funcionando. E o terceiro aspecto aqui, ele fala muito de plataforma. Como que eu estou construindo produtos que são simples, ao mesmo tempo que são robustos e são escaláveis. Aí eu falo de avaliação de desempenho, aí eu falo de ciclo de méritos e promoções, aí eu falo do papel do líder, aí eu falo desse report mensal para liderança, nudges. Você acha que você pensa um produto de RH como o profissional de marketing do iFood pensa um produto para o mercado, com o mesmo rigor dentro desse modelo de gestão? A gente quer ser, mas a gente não está lá ainda. Entendi. E aí eu acho que o grande erro que a gente comete aqui, e já cometeu, e vários momentos a gente comete, tem que voltar e tem que... Opa, é fazer o RH para RH. Sabe? Aquele produto você fala assim, ó, tá top, hein? Aí você coloca na rua e fala, não, eu precisava disso aqui 6 meses atrás. Claro. Não, isso aqui agora, isso aí já tô em outro momento. Ou pô, eu precisava de uma planilha, você tá com um sistema, a planilha é tão mais simples, sabe? Acho que a gente erra nisso. E a gente tem ajustado porque, às vezes, bastante. O RH tem uma coisa assim meio entrópica, né? Quer dizer, a gente pensa numa coisa que vai ser boa pro RH, mas já vem provavelmente pro usuário... Mas daí sabe o que a gente tem feito lá para ajustar isso? Esse teste, ele é importante, né? Demais. A gente tem todo produto que a gente vai lançar. Primeiro, cabeça de produto. Eu vou fazer teste AB, eu vou colocar um produto para um grupo testar, outro para outro, com algumas nuances. Então, só pro seguinte, só de fazer isso já muda. Aí eu tenho um grupo lá... já saiu do patamar de metade, sei lá, de aí eu tenho um grupo que a gente né? leva assim, fala, vou lançar tal produto, pode criticar? Aí eles Legal. vão lá, enche a gente de crítica. Hoje, o produto que eu falei que a gente está lançando hoje, que é esse de recomendação na área de indicações, cara, a gente rodou com muita gente para pegar input, feedback. E aí ele é legal... Mas, cara, só de fazer isso, não fique se martirizando. É bom, né, a gente olhar assim a média, né? Assim, eu imagino que você tem 35 mil coisas que quer melhorar, mas, cara... Não, mas isso é uma evolução. Isso é uma cabeça de produto. É isso, exato. Né? Ou seja, eu estou lançando algo, eu tenho que ouvir qual é o feedback, né? Eu tenho que... Só de fazer isso já é bom, né? Exato. Mas essa cabeça de produto a gente não tinha, e essa visão do terceiro pilar de plataforma é o que tem ajudado a gente. E aí, o que a gente, para fechar o ponto, é... Quando eu olho cada um desses pilares, eu vou olhando o que o time tem, e eu, como líder desse time, o que a gente tem de desafio e skill que a gente não tem, de habilidade, que a gente precisa fechar. Então, por exemplo, design organizacional e construção de uma... Pô, a gente não tem esse skill bem, vamos melhorar? Mentalidade de produto, a gente não tem, vamos melhorar? E a gente melhora isso de várias formas. Legal. Então, acho que esse é um pouco do aspecto. Você falou de várias coisas que você quer ter, mas ainda não estão do jeito que você quer. Então, acho que é um bom momento para a gente chamar um quadro que a gente vai ter em todos os episódios do Work in Progress, que é o Momento Work in Progress. Boa. Boza,
Todo episódio do nosso podcast, a gente vai ter esse momento Work in Progress, que é um oferecimento da LG Lugar de Gente. E a pergunta que eu faço para você, que eu vou fazer para todo mundo, é qual é o seu Work in Progress? E aí vale contar o seu Work in Progress pessoal e um Work in Progress que você tem para iFood. Ótimo. Pô, meu pessoal é paternidade. São quantos filhos? Tenho 2 filhos, a Lara com 11 meses, o Luca com 3 anos e meio. E dia após dia... 11 meses, com essa cara de garoto, né? Tem que agradecer a sua esposa aqui, né? É uma parceria, a gente tem uma parceria alguém lá. Tá acordando à noite, não é você? Por essa carinha boa. Não tem olheira, nada. Ela dorme bem, graças a Deus. Mas acho que é um aprendizado diário. E eu acho que é um aprendizado que a gente tenta estudar bastante também. De buscar conteúdo, não só a vivência, benchmark, mas fazer os benchmarks, conversar com bastante gente. Então, acho que isso tem ajudado. E acho que profissionalmente, eu olho muito para o RH e para o meu papel, e aí específico aqui, de como que eu não me desconecto da realidade. Como que eu não desconecto do negócio. Eu acho que essa é uma evolução, assim, de cada vez mais estar conectado com o negócio, com coisas assertivas, com produtos assertivos, que ajudam a gente a transformar. E dentro disso, o que eu estou indo mais específico agora é dentro da minha construção também do meu papel lá dentro. Hoje eu estou há 1 ano nessa cadeira dentro do iFood. E eu acho que o ciclo da área de pessoas ele é um ciclo longo, né? Ele é um ciclo que você não é olhando para trás em 1 ano e falando, que legal. Claro. E eu acho que lá a gente fala muito de um apetite constante, sabe? Da gente sempre estar insatisfeito com algo. E hoje acho que um pouco da minha insatisfação é que eu acho que tem muito espaço ainda para a gente como área de pessoas influenciar ainda mais o negócio. É nisso que eu tenho me cobrado muito de entendimento e profundidade. Para ficar no tema central que a gente está discutindo hoje, que é tecnologia no RH e o desenvolvimento que as pessoas têm que ter para estar atualizadas, quando a gente pensa no seu Work in Progress, você está desenvolvendo habilidades que têm relação com IA, com tecnologia? Demais. Eu tenho cobrado meu time e tenho me cobrado bastante. Acho que hoje eu olho primeiro como que eu estou trazendo para coisas práticas do dia a dia. E hoje eu não sei vocês, não é a aba do ChatGPT, porque dentro do nosso Slack lá, a gente tem o Tokan, é uma interação diária, desde melhoria de textos em inglês até ideação que a gente vai trocando, trabalhando, construindo narrativa, construindo novas frentes. Acho que isso para mim é importante. E o segundo, eu estou exatamente no momento de construir o meu PDI. Assim como a gente fala em todo o iFood, eu estou nesse momento de construir meu PDI. Tive meu feedback com o Diego. Agora que eu saio do meu feedback, eu tenho que parar, sentar, construir meu PDI. E ele vai estar focado em IA junto, conectado com a agenda de pessoas. E aqui acho que o meu grande foco vai estar em como que eu começo a fazer essa requalificação de uma maneira mais estruturada, pensando muito em IA. E o que eu tenho visto e estudado até aqui é uma agenda de skill-based. Como que a gente transforma uma organização para ela ser skill-based, que é baseada em habilidades, não só na hierarquia, mas quais são essas habilidades necessárias. E é um conhecimento que eu não tenho. Legal. É um conhecimento que eu não tenho. E alguma dica para quem está nos ouvindo de curso, site, livro que você acha que é interessante, que você já leu ou que você planeja ler? Legal. Eu acho que aqui tenho 2, tem um que eu sempre indico e aí tem um que para mim me ajuda bastante no momento atual. Um que eu sempre indico é um livro do professor Mário Sérgio Cortella, que é Qual é a Sua Obra, que ele sempre me volta. É muito legal. Eu leio ele todo ano, para mim são várias porradas ali que falam, opa, é um momento importante de reflexão. E tem um outro que ele fala muito que é o The Geek Way. Ele acho que ele não tem ainda uma tradução, mas ele fala muito como organizações independentes, se elas são áreas de tecnologia ou não, elas devem operar. Legal. E isso tem ajudado muito a gente a pensar até na forma como a gente opera o iFood. Então é The Geek Way o nome desse livro. Beleza. Esse foi o nosso primeiro momento Work in Progress. Boa, que legal. Boza, agora uma pergunta que eu acho que é legal para quem está nos ouvindo e está começando. Vamos dizer que a Prozos, né, comprou uma empresa que tem pouca tecnologia, não é tão evoluída quanto o iFood, não começou a pensar em inteligência artificial em 2018, né, que para quem ouve assim, foi, pô, os caras estão há muito tempo na frente, né? E você chegou lá com todo o conhecimento que você tem hoje, de ter vivido, né, desde os primeiros embriões até
Você já está colhendo já de sucesso, né? Você foi para lá com um CHRO, né? Um pepino, esse é um pepino, né? Então você vai chegar lá com gente que vai falar de AI, entendeu? O cara não vai entender e tal. Por onde você começaria? Só explicando para quem não sabe que a Prosus é a empresa controladora, o grupo controlador investidor, do iFood, investidor do iFood. Hoje a Prosus vale 120 bilhões de dólares e está espalhada aí pelo mundo. Se a gente tivesse esse desafio... Primeiro você ligaria para sua mulher e falaria, olha, vamos... me esquece. Ia ser tensa, ia dar uma discussãozinha. Mas acho que a primeira coisa pra gente, e volta lá em 2018, é pessoas, assim. Acho que tem uma agenda de cultura muito forte de falar, cara, qual é a cultura que a gente vai implementar lá? E acho que a primeira coisa que a gente deveria definir é onde a gente quer estar do ponto de vista de cultura. Como empresa ou como RH? É que eu acho que a forma como eu vejo o RH hoje, ele não pode estar desconectado do que a empresa está construindo. Então, por exemplo, pro iFood, a gente fala de inovação, a gente fala de resultados, a gente fala de pessoas empreendedoras, a gente fala de jogar junto. Esses 4 elementos, eles têm que estar na minha área de pessoas. Eu tenho que estar inovando. Eu tenho que estar com pessoas que são empreendedoras, que estão obstinadas a fazer algo super desafiador. Isso para mim faz uma diferença, porque senão eu desconecto, né? Mas todos os RHs que eu coordenei, eu sempre acredito, até hoje, que o RH tem que ser esse piloto. Né? É muito difícil alguém de RH ter credibilidade de chegar para um gestor para falar, faz uma avaliação de desempenho usando AI, e você não faz. É isso. Ou então, não, você tem que gerenciar os indicadores, não sei o quê, e você não faz. Pô, faz você primeiro, depois você vem me cobrar alguma coisa, né? E a gente tá falando um monte de coisa legal aqui, bacana, e acho que tem um ponto que é importante deixar super claro, assim, o tanto de erro, tanto de coisa que não dá certo, tanto de não, o tanto de... É uma jornada, e a gente olha muito isso, é uma jornada empreendedora dentro do RH, onde a gente sabe que muita coisa não dá certo. Contar aqui no podcast as vitórias é super legal, mas é uma agenda também de muito erro, de muito produto que sai. Mas você começaria não vai por aí? Eu assim, começaria muito na empresa que não tem essa cultura de erro. Eu começaria muito nessa definição do que eu quero de cultura, e aí, com essa definição, com essa direção, você faz um trabalho de pessoas. Legal. E aí, talvez aqui você vai ter alguns movimentos necessários de falar, estamos esperando, estamos com essa expectativa. E como que eu geraria esse movimento? Através de modelo de gestão. E o modelo de gestão não é nem um nome sofisticado, né? Rituais e rotinas, colocar alguns indicadores claros, dar uma direção para a empresa clara, comunicar isso de uma forma exaustiva, muitas vezes, para as pessoas entenderem para onde a gente está indo. Então, cultura, onde queremos chegar, e faria essa implementação através de pessoas e modelo de gestão. E aí, acho que o terceiro elemento aqui é dados. Muito do que a gente consegue fazer hoje é porque em 2020, em 2021, nossa base de dados na área de pessoas era horrível. As bases não se conversavam, minha base de folha não conversava com o meu sistema de gerenciamento de pessoas, que não conversava com a minha ferramenta de recrutamento. Aí eu tinha informações erradas, e a gente fez um trabalho de 2 anos e a informação de equalização. Errada descredibiliza, né? Demais. Sabe como que a gente começou esse trabalho? A gente tinha um comitê de pessoas, naquele comitê, slide, lá o nome da pessoa, e a gente tem lá os grades, né? Onde que cada pessoa... E aí o grade de uma das pessoas direta do CTO estava errado. Pera lá, o grade é o nível hierárquico da pessoa. É o nível de cargo da pessoa. O nível de cargo. E CTO... aí o CTO é o nosso vice-presidente de tecnologia. Tá. Ele olhou e falou, não, esse dado aqui tá errado. Cara, aquilo acabou com a reunião, acabou com todo o processo. Entendeu? E era um detalhe, porque isso é descredibiliza. Exatamente. Só que mais do que isso, pra você trabalhar IA, se você não tiver com a base de dados, com o que a gente chama lá de um data lake, que te suporte para fazer um bom trabalho, você vai ficar gerando mais problemas do que efetivamente soluções. Então, eu faria um trabalho muito forte de dados. Acho que esse seria o terceiro. E o último... De sanitização, como é que você vai tratar os dados, em que sistema padronização, você vai utilizar, padronização. Exato. Legal. Uma cobrança de o dado sempre tem que entrar da maneira correta. Processo, o output também, você vai ter uma melhoria de processo. Então, ele não é um processo rápido, acho que ele tem que estar bem fundamentado. Só que, em paralelo a toda essa parte mais de fundamento, que vai levar 12 meses, 18 meses, 2 anos... O pessoal brinca, isso aí é enterracano, né? Quer dizer, ninguém vê, né? Exato, enterracano. Isso é importante.
Só que do lado do Interracano que ninguém tá vendo, você tem que ir plantar evoluindo. um poste de luz. Exato. Aí, para mim, eu traria muito ferramentas de IA que já estão aqui no mercado, que você consegue fazer muita coisa legal, isso é parte já do dia a dia. Só que aí, pelo exemplo, que é o que você acabou de falar do RH. Aqui, a alta liderança, as pessoas elas têm que estar efetivamente envolvidas e fazendo esse trabalho, enquanto daí você vai ter um interracano acontecendo e essas ferramentas elas já começam a ser parte, acho que, do dia a dia. Por que eu falo isso? Porque hoje eu vejo muita empresa falando assim, não use. Não use, né? Não use. 2025. Inteligência artificial. Não, tem muita gente que entende que é uma certa trapaça você usar inteligência artificial para entregar um trabalho, um relatório, qualquer coisa. Exato. E você usou inteligência artificial como se fosse algo ruim, Exato. um atalho indevido. Eu acho que e aqui aí você trava uma evolução muito, muito, muito importante. Deixa eu colocar talvez o último tema, para a gente não estourar de muito tempo aqui, que na verdade é só um outro jeito de olhar para a mesma questão. Certamente tem pessoas ouvindo a história que você está contando, os cases que você está trazendo e pensando, eu adoraria estar nessa jornada, mas eu estou muito longe dela. E a gente sabe que tem algumas dificuldades. Pessoas qualificadas para trabalhar com inteligência artificial, para colocar em curso esse conjunto de iniciativas que você estava falando, são raras no mercado. A maior parte das empresas, e eu me lembro que Salvador liderou um levantamento lá no distrito que mostrou que, eu não sei se você vai lembrar de cabeça o número, mas... Sim, não, cara, 8 em 10 executivos de RH que começaram a fazer os primeiros pilotos falam que uma das grandes barreiras é falta de gente. Falta de gente. E a pessoa eventualmente está te ouvindo e falando, cara, eu gostaria de fazer alguma coisa nesse caminho, mas eu não tenho pessoas. Eu te pergunto, da onde se começa? Você diria, vai para o mercado e recruta, embora não seja fácil recrutar. Desenvolve, embora não seja rápido desenvolver. Por onde começa e o que é preciso olhar para não pegar um caminho errado que depois vai custar tempo e dinheiro voltar para a rota certa? Olha, acho que esse é um dos nossos desafios lá também, tá? A gente tem trabalhado isso tanto do ponto de vista da área de tecnologia, quanto dentro da área de pessoas. E aí, quando você segmenta dentro de RH, isso fica ainda maior o desafio, né? Então, acho que é um pouco disso. Primeiro, a gente investe tempo em recrutamento. E aí, o investir tempo é conhecer gente. É fazer algo que muitas vezes não vai ter uma vaga aberta e você vai topar estar num evento ou tomando um café com uma pessoa para gerar aquela conexão para depois de um tempo você ligar para a pessoa. Isso hoje a gente faz de maneira intencional pensando em tecnologia para RH, tá? Curioso, porque você acabou de contar histórias de uma parcela do recrutamento que foi automatizado. Esse é um pedaço profundamente humano do universo do recrutamento. A mensagem que eu e o Diego a gente manda, ela nunca vai ser por IA. Essa conexão, essa troca, claro, esse gerar o relacionamento nunca vai ser por IA. Concordo contigo. Então, acho que aqui é uma parte de investir esse tempo, ter uma dificuldade grande. O ponto é, se você não investe, acho que você não tem output. O segundo, hoje a gente tem visto muita ferramenta sendo construída aqui no Brasil, usando IA para RH, nesse caso em específico, de muita qualidade. E que elas já começam a ter uma queda de preço que gera já uma capacidade de escala maior. Eu olharia, eu testaria. Muitas dessas empresas estão colocando teste na rua de forma gratuita e depois você vai olhar e talvez ela é muito acessível. Perfeito. Quando você compara todo esse custo. Então, eu me conectaria tanto com parte externa, mas também com o Brasil. Tem muita coisa legal acontecendo. E isso eu reforço porque eu acho que muitas vezes a gente olha para o Brasil e fala, no Brasil não dá. A gente tem que superar essa síndrome de cachorro vira-lata que a gente tem. Tem muita ferramenta legal. Conheço várias, você conhece várias. Com certeza. Então, eu olharia muito para isso. E acho que tem um terceiro, e a gente tem visto isso pouco ainda, mas que eu acho que ele tem uma oportunidade muito boa. Que é você ter cada vez mais pessoas sendo contratadas para entregas específicas. Né? Então, às vezes, não vai contratar a pessoa que vai olhar, que vai estar lá na tua empresa, a CLT... Mas aí você vai contratar ela para fazer um projeto, X horas, contigo, essa pessoa vai entregar e depois vai seguir. Então, acho que... Vocês têm operado nessas bases, essa economia Open Talent? O iFood ainda é muito pouco, assim, super pontual, alguns casos, e não é na área de tecnologia, isso aqui vai para mais funções mais específicas, mas é algo que eu tenho certeza ele está mudando, assim, não é algo que daqui a 2 anos a minha resposta vai ser a mesma, eu tenho certeza vai ser diferente. Hoje, o número de pessoas fazendo isso já é muito maior do que 2 anos atrás, só que ainda numa escala pequena. Então, acho que no médio prazo isso vai aumentar. E aí, por fim, Ale, eu acho que tem muita ferramenta já na rua, não só de RH, que dá para usar, que dá para conectar. Eu acho que aqui tem um aprendizado também de como colocar isso em prática, que eu acho que ele é bem importante. Muito legal.
Maravilha. Bosa, super obrigado Muito por essa bom. aula de AI, né? Com essa fome, né? De AI. Então, muito obrigado aí por legal. você estar aí com a gente Fico e muito feliz compartilhar aqui. essa experiência do iFood aí com a gente. Muito Muito obrigado. feliz de estar com vocês. Obrigado pelo convite aí mais uma vez. Valeu, Bosa. E a gente vai voltar daqui a pouquinho com o nosso debriefing, dando uma amarrada geral no que a gente aprendeu no episódio de hoje. Uau, vamos começar bem o nosso primeiro debriefing. Tivemos uma super conversa com o Bosa, acho que foi mais legal do que a gente imaginava ainda. Mas o que a gente aprendeu? O que a gente faz com esses quase 50 minutos de conversa, Salvador? Cara, eu acho que assim, eu gostei muito da conversa, eu acho que é um exemplo muito bacana de uso de inteligência artificial. Eu gostei, é uma coisa que eu acredito muito, né? Porque o livro que eu escrevi, da experiência que eu tive lá no GPA, quando eu cuidei da área de digital e saí do RH para cuidar do digital, o que eu aprendi é que realmente tecnologia, ele é muito mais do que apenas o uso da tecnologia, né? A tecnologia é meio, a tecnologia é um pedaço da equação. Que se você, né, como o Bosa deixou muito bem, o tema de cultura e modelo de gestão, e a última que ele falou de dados, principalmente quando você fala de RH, né, que até a gente brincou com a coisa de enterracano, né, quer dizer, ter uma estrutura, pensar a estrutura de dados. Eu acho que ele é super importante para todo mundo que está começando, né, mas também sem se lembrar de colocar lá aquelas lanterninhas, né? Ou seja, você tem que ter também uma iluminação desse projeto para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Então, eu acho que existem muitas soluções hoje disponíveis no Brasil usando AI, onde você pode criar pilotos, onde você pode começar a testar, né? Porque também não adianta enterracando e só daqui a 2 anos começar um projeto, porque isso vai mudar o mundo muda muito, né? Work in progress. Sim. Então, eu acho que, assim, pensar em cultura, essa cultura do erro... Gente, falar de cultura do erro é fácil. Agora, no dia a dia, na maioria das empresas, ainda é difícil falar de cultura de erro. Mas não existe outra forma da gente olhar o erro de uma maneira como parte do aprendizado. Então, acho que essa é muito importante. Modelo de gestão, eu sempre acreditei nisso. Acho que você tem que ter disciplina, você tem que ter indicadores, métricas, né? Ou seja, a pesquisa que a gente fez no Distrito mostrou para a gente fez em janeiro, que só 3% das empresas que estão fazendo o uso de AI estão com métricas para mensurar o sucesso. Gente, isso vai dar ruim, né? Como o pessoal diz, né? Então, eu acho que é muito importante. Cultura, acho que gostei muito do conceito de modelo de gestão, que eu acho que é muito importante, olhando a implementação da AI, e dados, né? Eu acho que todo RH, toda área que está pensando em começar a implementar, qual vai ser a estratégia de gestão de dados. Eu acho que isso, para mim, foram coisas que estão fazendo muito bem, além de, óbvio, eu acho que a gestão do processo como um todo, ele é muito bacana. Mas isso, para mim, foi o que eu aprendi hoje. Acho que, para mim, um dos insights mais interessantes foi a ideia de desenhar produtos de RH como se desenham produtos para o mercado. Como o marketing desenha produtos para o mercado, com o mesmo capricho, com a mesma preocupação em fazer direito. A ideia do faz pequeno, testa e depois faz escalar, faz ficar grande. Acho que isso é muito interessante. E isso estou muito atrelado com uma coisa que eu acredito. Eu citei no começo que eu sou autor do livro O Dia Depois de Amanhã. E no livro do Dia Depois de Amanhã, talvez o conceito mais importante que eu apresento é o conceito de design de experiências de trabalho. Design de experiência de trabalho nada mais é do que usar processos de design thinking, que a gente aprendeu a usar da porta para fora, da porta para dentro da companhia, desenhando experiências de trabalho com base em testes A/B, ou seja, testar de um jeito, testar do outro, ver o que funciona melhor, fazer a chamada iteração, que é você testa, vê o que está errado, corrige, testa de novo, vê o que está errado, corrige. Então, essa ideia de desenhar produtos de RH como produtos que vão para o mercado é uma ideia muito interessante e que está ligada com a outra coisa que a gente aprendeu do Boss aqui, que é o projeto que ele está fazendo para colocar o RH como o protagonista do processo de mudança.
O RH estimulando, empurrando esse processo de mudança, que é uma forma de tornar o RH realmente estratégico. Porque relevante, né? Esse é um clichêzão, né? Dizer o RH está ficando mais estratégico. Tá bom, é verdade, mas esse tipo de iniciativa faz com que, na prática, o RH se torne de fato mais estratégico. Não, eu concordo e acho que é uma chance. O momento que a gente está vivendo é um momento único. É um momento que a gente está falando do futuro do trabalho, né? A AI está mudando a forma da gente trabalhar e quem mais, né, capaz de conduzir essa mudança, não só no RH, mas na companhia como um todo, do que, né, a área de gestão de pessoas. Então, eu acredito muito nesse conceito. Muito bom. Esse foi o nosso primeiro episódio do Work in Progress, que é um oferecimento de LG, Lugar de Gente. É um oferecimento da Stay e tem apoio de iFood e benefícios. Obrigado por ter nos assistido, por ter nos ouvido e a gente vai estar de volta em breve com outro convidado incrível. Até a próxima.